Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Resgate. Eu pensei em compartilhar hoje com vocês uma história muito significativa que ocorreu há alguns anos atrás aqui no consultório, quando eu atendi um rapaz muito jovem que tinha um comprometimento no ombro direito. Ele tinha uma tendinite, que é a inflamação do tendão do bíceps, e tinha também algum comprometimento do manguito rotador, que são músculos que fazem rotação medial e lateral do ombro. Nada muito significativo, porém algo que vinha se perpetuando ao longo dos anos e nunca havia sido feito um tratamento fisioterapêutico correto, adequado, onde ele lograsse melhora desse quadro clínico. O que acontecia é que era de tempos em tempos a dor vinha, ele tomava anti-inflamatórios, melhorava, voltava às suas atividades, daqui a pouco a dor vinha de novo e nunca foi feito um diagnóstico fisioterapêutico, um tratamento correto e uma investigação dos fatores que poderiam ter causado aquela dor no ombro e consequentemente primeiro aquela inflamação seguida de dor e tudo mais. O rapaz era jovem, o prognóstico era muito bom. Nós começamos com a fisioterapia tradicional, analgésica, anti-inflamatória, investigando posturas de sono, fazendo terapias manuais, enfim. Fomos lançando mão de todos os recursos que a fisioterapia nos proporciona, quer seja com os equipamentos de eletro, termo, analgesia, quer seja com terapias manuais, com exercícios corretivos, com investigação ergonômica e tudo que envolve uma boa conduta fisioterapêutica. E ele vinha melhorando ao ponto de eu comentar com ele dizia, até quando você acha que vai o meu tratamento? Eu falei, em breve, muito breve, acredito que mais umas 2 sessões a gente consegue encerrar o seu quadro. E aí, quando passou as 2 sessões, que ele estava evoluindo muito bem, de repente ele veio com uma dor no outro ombro. Mas que coisa, uma dor no outro ombro? Da onde? A gente investigou, não deu para entender muito bem da onde que era esta dor, parecia que era um pouco de psicossomática, que significa que o indivíduo passa por um estresse, uma pressão muito grande, que ele não consegue dar vazão, ele não consegue resolver aquilo emocionalmente, no âmbito emocional e no âmbito psíquico, e então o corpo permite que isso seja transferido para o corpo como uma forma de ser visto, tratado, cuidado, conscientizado. Isso é uma dor psicossomática, que a gente costuma atender com muita frequência no consultório de fisioterapia. Então, pensei um pouco nisso, tratamos o ombro, melhorou. Quando estava praticamente bom, veio de novo a dor no outro ombro. E assim ficamos por quase 9 meses, 10 meses, a dor melhorava, ia para o outro, melhorava do outro, voltava para um. Até que um dia eu resolvi investigar o passado desse rapaz. Eu pedi a ele que me contasse um pouco da sua história, qual foi o primeiro dia que ele se lembrou na vida de ter dor no ombro. Então ele de repente lembrou, ele falou, nossa, a primeira vez que eu tive, e eu já havia perguntado isso antes, mas ele não tinha resgatado essa história. E quando eu voltei a perguntar, depois de um tempo ele se lembrou, ele falou, nossa, a uma certa altura da minha vida, tendo ali um conflito afetivo, emocional com uma pessoa com quem ele se relacionava, ali depois de uma certa discussão ele teve uma certa vertigem, uma certa tontura, do nada ele desmaiou. Ele desmaiou e caiu da própria altura, o que significa que ele estava de pé, perdeu os sentidos e caiu da própria altura. Aonde? Vocês conseguem adivinhar? Em cima do ombro direito. Ele desmaiou e caiu em cima do ombro direito.
Acordou, levantou, veio a pessoa que estava ali com ele veio acudir, tá tudo bem, tá tudo bem. E depois desse episódio, algumas decisões foram tomadas e uma separação ali afetiva ocorreu na vida dele, uma separação muito difícil. E ele então se lembrou que esta dor no ombro nunca mais passou. Então ela melhorava, ela voltava, ela melhorava, ela voltava. E quando ele se lembrou deste primeiro episódio do tombo, da queda, do desmaio em cima do ombro direito, ele pôde se conscientizar de que a dor havia começado naquela queda, porque até então ele não conseguia entender de quando e de onde que vinha essa dor. Ele se emocionou, eu também me emocionei, porque a história ali foi muito simbólica, bonita, cheia de significados. E o fato dele ter conscientizado, o que é conscientizar? É trazer para dentro da consciência o significado interior, emocional de uma dor física. Quando ele finalmente conseguiu conscientizar aquele evento, tudo o que aconteceu, ele reviveu o que ele estava sentindo, o que ele estava pensando, como foi difícil o término daquela relação, como ele na relação se sentia sobrecarregado. E quando a gente se sente sobrecarregado, quem é que fica sobrecarregado? Normalmente é as costas. Vocês já ouviram aquela expressão, fulano de tal parece que está carregando o mundo nas costas, e a pessoa fica assim, e parece que o mundo é uma bola redonda desse tamanho de pedra que a pessoa está carregando aqui. E a gente também carrega peso aonde? No ombro. Então, o peso que ele estava carregando de não suportar mais viver uma relação que já não tinha mais sentido para ele, e que ele estava suportando viver a custas do quê? Do ombro, que fazia a força do braço para segurar aquela situação, bem entre aspas, porque nós estamos falando de emoções. No entanto, essas emoções, elas se materializam, elas se retratam no corpo físico o tempo todo. Se nós fisioterapeutas, a partir de um dado momento, não evoluindo e retrocedendo em nosso tratamento, não pudermos olhar para esses fatores psicoemocionais afetivos e investigá-los, dificilmente, num caso como este que eu estou contando, lograremos sucesso. Porque o sucesso depende dessa liberação, dessa carga emocional que ficou represada aqui, e que a hora que é lembrada, falada, chorada, metabolizada, compreendida, o sintoma esvazia, como uma bexiga que esvazia. Só isso resolve o problema? Claro que não. Isso é uma grande parte. Mas se tem uma inflamação, a inflamação está aqui, então a gente precisa fazer a fisioterapia, a gente precisa fazer os exercícios terapêuticos, não há dúvida. Mas tudo isso já tinha sido feito, e a dor ia e voltava. Estava na cara que o problema era algum resgate psicoemocional que ele precisava fazer de um evento que envolvia o ombro para que ele pudesse melhorar. E a partir daí, então, a reabilitação dele teve mais umas 3 ou 2 semanas no máximo, talvez só 2 ou 3 sessões, eu não me lembro exatamente quantas, mas depois desta conversa, depois deste evento, ele teve uma alta definitiva, alta com 0 de dor, com toda a funcionalidade do ombro reabilitada, com todos os movimentos do ombro reabilitado. Eu nunca me esqueço que na última sessão nós estávamos ainda, como ainda estamos, né, no período da pandemia, os 2 de máscaras, com janela aberta, com distância social, e ele disse: posso te dar um abraço?
E aí a gente deu um abraço muito significativo, porque aquilo para mim foi uma libertação. Foi uma libertação, fez todo o sentido do mundo associar o tratamento fisioterapêutico a uma abordagem psicoemocional que pudesse resgatar e valorizar um evento emocional muito difícil da vida dele, que pôde ser trazido à consciência e ter sido liberada aquela carga que envolvia, aquela carga emocional e psíquica que envolvia aquele quadro, aquela cena, e que poderíamos dizer então que era o responsável pela perpetuação daquela dor. Para ele foi um resgate importante e para mim foi uma recompensa inestimável. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Quero lembrar que o link da joelheira do sono está aqui na descrição deste vídeo. E agora temos também as sapatilhas ou pantufas de lã que o site da Sandifísio está vendendo. São sapatilhas, essa é feminina, mas tem masculina também, muito quentinhas, muito confortáveis para serem usadas dentro de casa, incentivando, encorajando você a entrar em casa deixando o sapato do lado de fora. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Até lá!